Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Eu queria antes, aproveitando o espaço da TV Senado e da Rádio Senado, informar aos que ainda não tiveram conhecimento do falecimento do ex-senador e deputado federal por Pernambuco, Sérgio Guerra, ex-presidente do PSDB, e nós temos aqui 4 requerimentos e alguns colegas senadoras e senadores pedindo a palavra. O regimento dá uma orientação, mas antes de poder chegar aos requerimentos que estão sobre a mesa, eu passo a palavra aos colegas que estão no plenário, porque penso que aqui temos uma maneira, como já fizemos pelas redes sociais, cada um dos colegas senadores, também de um gesto de solidariedade à família e de pesar pela perda dessa figura também muito querida no meio político, o senador e deputado federal Sérgio Guerra. Eu mesmo, ano passado, com meu pai enfermo, no hospital em São Paulo, fazendo exame, encontrei com ele, ficamos uma manhã conversando, ele fazendo um exame e outro, e ele cheio de esperança, junto com sua filha, de vencer essa enfermidade que tirou a vida nessa manhã em São Paulo. Eu passo aqui para o senador Álvaro Dias, que inclusive é autor de 2 requerimentos, e depois vamos ouvir os colegas, o senador Paulo Paim. Estou inscrito em seguida, se possível, senhor presidente. Desculpa, senador. Senhor presidente. Senador Álvaro Dias, com a palavra. Senhor presidente, protocolei requerimento em nome do PSDB, um voto de pesar pelo falecimento do nosso companheiro Sérgio Guerra, ocorrido hoje pela manhã. E requero também que esse voto de pesar seja encaminhado à família do deputado Sérgio Guerra. E ex-senador, né? O Sérgio Guerra é formado em Economia pela Universidade Católica de Pernambuco. Foi aluno da Universidade de Harvard e trabalhou durante muitos anos como executivo e consultor de empresas. Filiado ao PSDB desde 99, ocupou inúmeros cargos públicos, como os de deputado estadual, secretário estadual da Indústria, Comércio e Turismo e de Ciência e Tecnologia, secretário extraordinário do governo de Pernambuco, deputado federal e senador da República. Em 2007, foi eleito presidente do PSDB, depois foi reeleito, ocupando o cargo até o ano passado, com extrema dedicação, competência e liderança, qualidades que sempre estiveram à frente de sua intensa vida política. O Brasil, a região Nordeste, especialmente o estado de Pernambuco, perdem uma de suas mais significativas lideranças políticas. Em nome do PSDB, apresento nossos sinceros sentimentos e a solidariedade à família de Sérgio Guerra, um homem de inúmeras qualidades que tinha compromisso com o seu país. Sérgio Guerra foi um dos líderes mais influentes do PSDB nos últimos anos. No seio do partido, certamente com uma influência decisiva, sobretudo em momentos especiais, como o da escolha de candidatos ou dos dirigentes partidários. Foi certamente influente e decisivo na escolha de José Serra, candidato a presidente da República, como foi também decisivo recentemente na escolha de Aécio Neves para presidir o PSDB, sucedendo-o e para se colocar como nosso candidato à presidência da República. A influência de Sérgio Guerra deve ser reconhecida nestes episódios. O Sérgio Guerra demonstrou aquela fibra do sertanejo nordestino. Mesmo nos momentos agudos da doença, enfrentou as suas responsabilidades. Em nenhum momento deixou o comando do PSDB. E, recentemente, ainda em tratamento, com todas as dificuldades impostas pela gravíssima doença, ele assumiu a responsabilidade de dirigir
o Instituto Teotônio Vilela. Demonstrando seu apreço ao partido, responsabilidade política, vocação política. Na verdade, eu diria que a política foi a sua existência. Ele viveu para a arte da política. Um conciliador emérito. Sérgio Guerra me confessava horror ao denuncismo, né? Ele tinha pavor de ter que denunciar. O fazia, se necessário, para cumprir a sua responsabilidade, mas não com gosto, não com prazer. Ele era um político cordial e conciliador, que atuava com discrição. Não gostava dos refletores. O Sérgio Guerra preferia atuar nos bastidores e atuava com muita competência e eficiência. Preferia o entendimento, a conversa, o diálogo, ao enfrentamento exacerbado e exposto. E é dessa forma que ele procurava conduzir o seu partido, o PSDB, na busca das vitórias que almejava. Sérgio Guerra, portanto, tem a marca de um político conciliador que fará falta ao nosso partido e à política. A política brasileira é tão carente de lideranças conciliadoras com competência para a articulação política, e certamente Sérgio Guerra foi um mestre da conciliação e da articulação política. As nossas homenagens póstumas a esse líder e a nossa solidariedade aos seus amigos, especialmente de Pernambuco, mas de todo o Brasil, e, sobretudo, os nossos sentimentos sinceros e a nossa solidariedade à sua família. Muito obrigado, presidente. Eu que cumprimento Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, que teve o privilégio de uma convivência mais próxima com essa figura muito querida da política nacional que nos deixa hoje, senador, deputado federal e ex-senador Sérgio Guerra. Pela ordem, senador Paulo Paim, em seguida a senadora Ana Amélia. Senador Jorge Viana, eu tive a satisfação de conviver durante alguns anos aqui nesse plenário com o senador Sérgio Guerra. E por isso eu já tinha dedicado, quando eu subisse hoje à tribuna, uma fala sobre esse homem público. Portanto, senhor presidente, deixo aqui registrado minha total solidariedade, minhas condolências aos familiares, amigos e colegas do ex-senador Sérgio Guerra, que faleceu hoje pela manhã, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se tratava de uma doença grave desde o início de fevereiro. Sérgio Guerra foi um dos maiores líderes do PSDB. Eu é que estou dizendo isso. Homem de diálogo, de firmes convicções e de cumprir acordos. Aqui, quando eu dialogava com ele, o senador Álvaro Dias, ele dizia: Paim, isso eu concordo, conta com o meu apoio, isso eu não concordo. E isso eu respeito muito na política, o cumprimento dos acordos. A política brasileira, com certeza, perdeu um homem público de enorme valor. Atualmente era deputado por Pernambuco, foi presidente do PSDB, como aqui foi dito já pelo senador Álvaro Dias, não vou repetir, mas reitero aqui meu sincero pesar pelo falecimento do ex-senador Sérgio Guerra. Senador Álvaro Dias, permita que eu diga, peguei aqui a nota do PSDB, onde diz: Sérgio Guerra filiou-se ao PMDB em 1981 e no ano seguinte foi eleito deputado estadual. Em 86, ele, pelo PDT, reelegeu-se para um novo mandato na Assembleia Legislativa. Em 89, ocupou o cargo de secretário estadual da Indústria, do Comércio e Turismo e Ciência e Tecnologia do governo de Miguel Arraes. Foi eleito deputado federal em 90, reelegendo-se em 94 e 98, reassumiu em 97 e 98, e aí ele vai para ser secretário de Indústria e Comércio, ainda no último mandato do nosso querido Miguel Arraes. Em 1999, ele deixa o PSB, entra no PSDB, partido que presidiu e onde ficou até a sua morte.
Participou do primeiro governo do nosso colega aqui, Jarbas Vasconcelos, ocupando a Secretaria Extraordinária. Guerra tornou-se senador da República por Pernambuco em 2002, com 1.675.779 votos. Na eleição a presidente da República, em 2006, coordenou a campanha do governador Geraldo Alckmin. Em 23 de novembro de 2007, Sérgio foi eleito presidente do PSDB, substituindo aí o Tasso Gereissati. Ocupou o posto de 18 de maio de 2013. Na sua gestão, modernizou todo o processo de comunicação do PSDB. Enfim, aqui eu cito alguns detalhes que vai na mesma linha do que se falou aqui o senador Álvaro Dias. Ele foi um homem que incrementou o diálogo com todo o setor da sociedade, jovens, sindicalistas. Enfim, termino dizendo somente isso, presidente. Palavras minhas. Sérgio Guerra foi para o alto, como muitos já foram, e para onde todos nós iremos, para o mundo da eternidade. Mas seus ideais, seus pensamentos, com certeza, ficam para a reflexão de todos nós. Solidariedade total à família, amigos, enfim, ao Brasil, que perdeu um grande homem público. Era isso, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Paulo Paim, e a todos que estão nos acompanhando pela TV e Rádio Senado. Nós estamos aqui com manifestações de pesar apresentada por vários colegas pela perda do nosso colega, ex-senador Sérgio Guerra e atualmente deputado federal por Pernambuco, que faleceu hoje pela manhã em São Paulo. Com a palavra a senadora Ana Amélia e depois o senador Valdir Raupp. Jorge Viana, caros colegas senadores, na condição dupla de líder da bancada do Partido Progressista, representando aqui com muita honra o senador Francisco Dornelles, e também como presidente da Fundação Milton Campos, a fundação ligada ao Partido Progressista, porque Sérgio Guerra era também presidente da Fundação Teotônio Vilela, que era a fundação vinculada ao PSDB. Então, nessa dupla condição, eu gostaria de me juntar ao requerimento do senador Álvaro Dias, do PSDB, em relação ao requerimento de manifestar as condolências e os sentimentos à família e aos amigos do parlamentar pernambucano. Aliás, a morte prematura, porque ele sofria de um câncer no pulmão, e penso que a doença, o motivo da morte desse grande político e parlamentar, deputado federal, deputado estadual, senador, secretário de Estado, hoje um dos líderes mais importantes do PSDB e também da oposição, talvez o motivo da morte, a razão da morte, a causa da morte de Sérgio Guerra também sirva de uma boa reflexão sobre as necessidades urgentes que nós temos de prevenção a este câncer que tantos brasileiros e brasileiras está matando, que é o câncer de pulmão, assim como o câncer de mama, de próstata e tantos outros. Penso que cada vítima dessa doença serve de um alento para que nós aqui também tenhamos ações propositivas para a prevenção dessa doença que é tão fatal e tão persistente. Eu queria lembrar que hoje há uma unanimidade, não porque ele morreu, mas porque há um reconhecimento do papel que Sérgio Guerra desempenhou na política brasileira. A presidente Dilma Rousseff divulgou nota no início da tarde, na qual diz que recebeu com pesar notícia da morte do ex-presidente do PSDB. Foi com pesar, disse ela, que tomei conhecimento da morte do deputado federal Sérgio Guerra. Aos amigos e familiares, solidarizo-me neste momento de dor, diz a nota da presidente Dilma Rousseff. Aqui nós também saudamos como um gesto de grande valor humano. Da mesma forma, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB e senador por Minas Gerais, diz que o Brasil perde um dos seus mais extraordinários homens públicos e a oposição, um dos seus principais líderes.
disse o senador mineiro Sérgio Guerra, tinha características muito raras nos homens públicos de hoje: culto, idealista e destemido na defesa das suas posições. Perde a política brasileira e perco, escreveu Aécio Neves, eu, um dos mais queridos amigos que construí ao longo de toda a minha vida, disse o senador num comunicado oficial distribuído à imprensa. Também por nota oficial, o presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do estado do senador Sérgio Guerra, lamentou a morte do ex-dirigente tucano. Antes de ingressar no PSDB, como foi dito aqui pelo senador Álvaro Dias e pelo senador Paulo Paim, Sérgio Guerra era afiliado ao PSB e, inclusive, chegou a trabalhar como secretário de Estado do ex-governador pernambucano Miguel Arraes, avô do governador Eduardo Campos. A perda de Sérgio Guerra nos entristece profundamente. Convivo com ele há mais de 30 anos, desde que, muito jovem, comecei a trabalhar com o Dr. Arraes, que tinha nele um amigo e um aliado de todas as horas. É a nota do governador Eduardo Campos, do PSB, que, como Aécio e a presidente Dilma, são candidatos à reeleição, 2 candidatos a presidente da República, mas 3 grandes líderes políticos nacionais que se curvam à relevância do que o sentimento de tristeza com a morte do parlamentar pernambucano Sérgio Guerra. Eu o conheci como jornalista e muitas entrevistas eu fiz com o Sérgio Guerra pelos veículos nos quais trabalhei, sobretudo na Rádio Gaúcha. E ele sempre foi muito solícito, muito atencioso e tinha uma visão muito clara, não só das questões relacionadas ao partido dele, o PSDB, mas uma visão clara da política brasileira, da história brasileira, da cultura brasileira. Nós, gaúchos, somos os chamados pernambucanos a cavalo, e os pernambucanos são chamados os gaúchos a pé. Pois, em homenagem a ele, eu faço questão de ler o que escreveu um texto muito breve de um pernambucano muito ilustre, que nós respeitamos muito, que fez uma excelente entrevista com o Papa Francisco, o jornalista Camarote. O Gerson Camarote é comentarista político, todos nós conhecemos, e ele escreveu um texto bastante sintético no blog dele, do Gerson Camarote, dizendo o seguinte: morre o conciliador do ninho tucano. Lembro muito do então senador Sérgio Guerra na coordenação da campanha à presidência de Geraldo Alckmin em 2006. Guerra assumiu comando do ninho tucano em um momento de dificuldades para a oposição. Nesse cenário adverso, ele se destacou como o grande conciliador do PSDB. Naquela ocasião, Alckmin estava com dificuldades para enfrentar o favoritismo do então presidente Lula, que disputava a reeleição. Muitos tucanos abandonaram Alckmin pelo caminho. Sérgio Guerra se manteve ao lado de Alckmin em todos os momentos daquela disputa. Em 2010, o cenário se repetiu. Havia disputas internas para indicar o candidato do partido. Durante a campanha, mais uma vez, os tucanos enfrentaram dificuldades na disputa com a então candidata petista Dilma Rousseff. Apesar de ter sido abandonado por setores do partido, o candidato do PSDB, José Serra, sempre pôde contar com a lealdade do ex-presidente da legenda, Sérgio Guerra. A capacidade de conciliação interna de Guerra foi o que possibilitou o atual momento que vive o PSDB, com uma transição sem traumas, para consolidar em 2014 o nome do senador Aécio Neves para enfrentar Dilma Rousseff nas eleições deste ano. Sérgio Guerra não era nem de Minas, nem de São Paulo. Como pernambucano, ele conseguiu a confiança e o respeito de todas as alas tucanas. Por isso, o título muito bem adequado: morre o conciliador do ninho tucano. Faço essa homenagem lendo esse texto porque penso que descreve com muita sabedoria o perfil, o caráter e a natureza deste político que morreu hoje pela manhã em São Paulo, vítima de um câncer de pulmão. Essa é a homenagem que faz o Partido Progressista e faz também a Fundação Milton Campos ao presidente, ao ex-presidente da Fundação Teotônio Vilela. Muito obrigada, senhor presidente. Essa presidência agradece a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, e certamente aqui, através da Rádio Senado e da TV Senado, nós estamos tendo manifestações de alguns colegas do plenário, a memória
uma homenagem à memória do ex-senador Sérgio Guerra. Com a palavra o senador Valdir Raupp, depois o senador Ginhagel. Senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, creio que posso falar aqui em nome do presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, do vice-presidente da República, Michel Temer, do presidente da Câmara dos Deputados, que era colega agora lá na Câmara do ex-senador Sérgio Guerra, deputado Henrique Eduardo Alves, dos líderes aqui no Senado, Eunício Oliveira, do líder Eduardo Cunha na Câmara, de todo o nosso partido em todo o Brasil, da deputada federal Marinha Raupp, que era colega do senador Sérgio Guerra lá na Câmara. E é com muito pesar que venho à tribuna lamentar a morte do deputado federal e ex-senador Sérgio Guerra, que faleceu na manhã desta quinta-feira, em decorrência de pneumonia que agravou seu estado de saúde. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, onde se submetia a tratamento da doença. Embora tenha nos deixado aos 66 anos, Sérgio Guerra apresenta um longo rol de serviços prestados ao país. Economista com experiência na iniciativa privada, filiou-se ao PMDB em 1981, elegendo-se deputado estadual em Pernambuco no ano seguinte. Foi deputado constituinte estadual em 1986, mas afastou-se da Assembleia Legislativa em 88 a 89, quando foi secretário estadual de Indústria e Comércio na gestão do governador Miguel Arraes. Em 1990 foi eleito deputado federal e em 2002 eleito senador. Voltou à Câmara dos Deputados nas eleições de 2010. Passou por PDT, PSB, até se fixar em definitivo ao PSDB, partido do qual foi presidente entre 2007 a 2013. A convivência com ele nesses anos em que exerceu mandato no Senado da República nos mostrou um homem dedicado ao interesse público, à defesa da transparência e sempre preocupado com o melhor para o país. Mostrou-se, ao longo desses mais de 30 anos de vida pública, uma pessoa sensata, aberta ao diálogo, com grande capacidade de articulação e liderança, habilidades que o levaram à presidência do PSDB. Seus colegas de partido destacam sempre o papel que ele teve na modernização da agremiação. Além disso, sempre se revelou um ser humano de espírito ativo, mas conciliador. Neste momento, a política brasileira perde um grande lutador, um homem que defendeu o melhor para Pernambuco e para o Brasil, sempre em prol de projetos que visassem a melhorar a vida do povo do nosso país. Estamos tristes com a morte de Sérgio Guerra. Pernambuco e a família, os amigos, perde um grande político de destaque nacional, um homem que, enfim, deixou uma imagem de correção, diálogo e preocupação com o interesse público. Cabe-nos, neste momento de grande tristeza, prestar as homenagens devidas a um homem que honrou o Estado de Pernambuco e ao Brasil. Estamos de luto, senhor presidente, e prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos do nosso querido ex-senador Sérgio Guerra. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Eu agradeço ao senador Valdir Raupp e passo a palavra em seguida ao senador Ginhagel e logo farei apreciação dos requerimentos que estão sobre a mesa. E, inclusive, espero contar... Peço permissão para assinar também o requerimento. Vossa Excelência pode subscrever e aí fazemos junto aqui a homenagem conforme são requeridas através de requerimento. Senador Ginhagel, também de me inscrever. Senador Suplicy em seguida. Tá. Senador Ginhagel. O requerimento, o Valdir Raupp quiser, podemos juntar todos eles, presidente Jorge Viana, porque em meu nome, em nome do bloco, do qual tenho muito orgulho de liderar, com muita humildade, que é o Bloco União e Força, que é o PTB, o PR, o PSC e o PRB, também fizemos um requerimento, do que eu peço permissão, Vossa Excelência, para ler rapidamente, requer nos termos do artigo 218, esses dois, 221, o primeiro e segundo do Regimento Interno do Senado Federal, em nome do Bloco Parlamentar União e Força, sessão e ato de voto de pesar e apresentação de condolências à sua família pelo falecimento do deputado federal e ex-senador Sérgio Guerra. Na justificação,
Digo que Sérgio Guerra, o que todos aqui já colocaram, vou falar rapidamente, foi um economista e político brasileiro de grande destaque pelos lugares onde passou, ocupou diversos cargos em sua trajetória política, já foi relatado aqui por todos os outros senadores, deputado estadual, deputado federal, depois eleito senador. Em 2007, Sérgio Guerra foi eleito presidente nacional do PSDB, posição que ocupou até maio de 2013. Sua gestão à frente da legenda foi marcada pela modernização do processo de comunicação, que passou a entender as mídias sociais como ferramenta de diálogo do partido com diversos segmentos da sociedade, foi uma das suas marcas. Por todo o grandioso trabalho realizado em meu nome, em nome do Bloco Parlamentar União e Força, em nome de Alfredo Nascimento, em nome do Braulio Maggi, do pernambucano que deve estar muito sentido também, que é o nosso querido Armando Monteiro, em nome do Cafeteira, do João Vicente Claudino, enfim, de todos os nosso bloco, do Mozarildo Cavalcante, que era muito amigo dele também, do presidente Fernando Collor, tá? Enfim, de todos aqueles que participam do nosso bloco, Eduardo Amorim. Eu gostaria de expressar minhas sinceras condolências aos seus familiares, porque hoje, e amigos, com essa perca tão dolorosa, porque hoje é uma sessão triste aqui para a gente, né? Estou todo aqui para o Senado, os servidores do Senado, todos aqui que conviveram com ele, como tive a oportunidade de conviver, foi muito bem colocado por todos os senadores, a senhora senadora Ana Amélia, mas eu gostaria de dizer que uma das frases que ficou aqui, que falou no meu coração, foi o cumprimento de acordo, que o Sérgio Guerra, o Paim, senador Paulo Paim me lembrou bem isso, que Sérgio Guerra fizemos vários acordos aqui entre 2007 e 2010 e hora nenhuma, nunca, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, vamos debater. Por várias vezes discutimos vários projetos e sempre firme nas suas posições e sempre muito correto, muito leal, muito sério. Sérgio Guerra é um dos grandes parlamentares durante esses 7 anos que eu convivo aqui, que eu tive muito prazer em conhecê-lo, porque era o que o senador Paulo Paim colocou, cumpridor de acordo, um homem, uma pessoa que você combinava com ele, podia deixar. Ele defendia as posições acordadas com todos. E esse é um perfil que é muito bom no mundo da política. Então, ele realmente era um político com P maiúsculo e hoje Pernambuco perde um grande representante, o Brasil perde um dos grandes políticos que esse país tinha. Muito obrigado, presidente Jorge Viana. Em meu nome, em nome do nosso partido, do PTB, tá? Em nome das lideranças nacionais do PTB também, em nome das lideranças nacionais do PR, do PSC e do PRB, enfim, do Bloco União e Força, já fizemos esse requerimento também, que eu juntaria a todos os demais por essa perca sentida do nosso querido Sérgio Guerra. Tem sobre a mesa requerimento assinado por Vossa Excelência, como líder do bloco, senador Jean Angelo. Passa a palavra ao senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador Jorge Viana, como Vossa Excelência, o senador Paulo Paim, certamente o senador Humberto Costa, de Pernambuco, e de todos os nossos senadores, do Partido dos Trabalhadores, mas comungando aqui com o estado de espírito do líder do PSDB, Álvaro Dias, da senadora Ana Amélia, de Paulo Paim, de Jean Angelo. Quero também expressar o meu sentimento de pesar pelo falecimento do presidente do PSDB, Sérgio Guerra, hoje, 6 de março, em São Paulo, com a apresentação de condolências à sua família. Também estou encaminhando à mesa o requerimento e devo assinar todos os demais solidariamente. Sérgio Guerra estava já há 15 dias internado, tratando de uma pneumonia, e lutava contra um câncer de pulmão há alguns anos. Tendo começado a sua vida política no PMDB em 1981, partido pelo qual foi eleito deputado estadual, em 86 reeleito pelo PDT da Assembleia Legislativa, secretário da Indústria, Comércio e Turismo e de Ciência e Tecnologia no governo Miguel Arraes, em 89. Em 90, elegeu-se deputado federal, sendo reeleito em 94 e 98. E em 2002, tornou-se senador da República pelo estado de Pernambuco. Em 2002, foi eleito deputado federal. Eu, em especial, conheci Sérgio Guerra proximamente quando fui eleito senador pelo PT em 1991. Pois na Comissão Mista de Orçamento, juntamente com ele, com os deputados
Paulo Bernardo, do PT, Sérgio Miranda, do PCdoB, dentre outros, lutamos para estabelecer um perfil mais transparente e democrático na condução dos trabalhos na comissão, no acompanhamento da execução orçamentária, o que foi alcançado com a aprovação de um regulamento para a comissão. Nós sempre tivemos uma relação extremamente respeitosa, construtiva, aqui no Senado, nos anos em que ambos convivemos diariamente. Sérgio Guerra foi um líder político que pelas qualidades suas de homem público fará muita falta ao nosso país. Eu reitero aqui a percepção destacada pelo senador Álvaro Dias, pela senadora Ana Amélia e todos que falaram, de como Sérgio Guerra procurava sempre harmonizar as pessoas, todos que estavam envolvidos nas decisões políticas, seja dentro do seu partido, e eu sou testemunho disso, mas também entre todos nós, colegas seus, aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional. Então, quero, portanto, externar as nossas condolências e pesar pelo falecimento desse extraordinário homem público, deputado, senador Sérgio Guerra. Eu cumprimento, agradeço as palavras de Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy, e também aqui presidindo essa sessão, como primeiro vice-presidente do Senado, quero externar meu sentimento à família, aos amigos, aos seus colegas todos de PSDB, ele que foi um grande dirigente do PSDB, e também a todos nós parlamentares da Câmara e do Senado que sentimos a perda de uma figura extraordinária da política, como bem colocou o líder Álvaro Dias, um articulador, um conciliador, mais do que articulador, era um conciliador. E eu lembro bem, ainda não era senador, quando o então senador Tião Viana foi candidato ao Senado, à presidência do Senado. Ele cumpriu um papel com muita coragem, determinação, mesmo sabendo do favoritismo do presidente Sarney, acompanhou o então senador Tião Viana desde o gabinete até aqui, foi de uma lealdade, de uma capacidade de estar junto até o final, extraordinária. E a partir dali criei uma boa relação também de amizade com ele e volto a repetir, a última vez que nos encontramos foi em São Paulo, no hospital, ele lutando por sua saúde, trocamos ideias, estávamos lá junto com meu pai também, e hoje é com muito pesar que aqui na presidência do Senado divido com os colegas e compartilho com todo o país a perda do ex-senador e deputado federal Sérgio Guerra. Temos sobre a mesa vários requerimentos, um de autoria, que aliás estão subscritos pelos colegas que estão aqui, do senador Giangelo, líder do bloco parlamentar União e Força, 2 de autoria do senador Álvaro Dias, 1 de autoria do senador Eduardo Suplicy, que também subscrevemos, e um que faço a leitura, penso que representa bem o senador Álvaro Dias, já, que é assinado, tem como primeiro signatário o presidente da Casa, o senador Renan Calheiros. Requer voto de pesar pelo falecimento do deputado Sérgio Guerra, ocorrido nesta data. Requeiro, nos termos do regimento interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento ocorrido no dia de hoje do deputado federal, ex-senador Sérgio Guerra. Sérgio Guerra será sempre lembrado entre nós como um homem público exemplar e como a figura humana inteligente e sensível, que transcende a política. Afável no convívio, sempre buscava o consenso no exercício da atividade política e parlamentar. Requeiro ainda a observância de 1 minuto de silêncio em memória desse grande brasileiro, bem como o levantamento da sessão e a apresentação de condolências à Câmara dos Deputados, ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, do qual foi presidente, ao governo do Estado de Pernambuco e a seus familiares. Sala de sessões, 6 de março de 2014, senador Renan Calheiros. Eu
A mesa, nós não temos uma sessão deliberativa, mas eu acolho os requerimentos, defiro os requerimentos, todos que estão sobre a mesa, de autoria do senador Giangelo, de autoria do senador Álvaro, e subscrito pelo senador Paim, senadora Ana Amélia, senador Valdir Raupp, senador Eduardo Suplicy, que também é autor do requerimento, e por mim, que subscrevo também o requerimento do presidente da Casa, senador Renan Calheiros. Então, façamos um minuto de silêncio em memória do ex-senador e deputado federal Sérgio Guerra.